Bora lá falar então sobre advertência por escrito e depois a gente prossegue falando sobre multa, suspensão e todas as punições que a gente viu naquele quadrinho agora há pouco. A primeira penalidade que a gente vai ver aqui é a advertência por escrito. Ela é uma punição com efeito educativo. Por que efeito educativo? Porque aquele valor que a gente teria que pagar na multa, a gente não paga na advertência por escrito. Também não tem pontuação. Aqueles pontos que registram no prontuário quando a gente comete uma infração, também não tem. É super branda, e é isso mesmo. Por que ela é uma punição com efeito educativo tão branda assim? Que colher de chá é essa? É justamente por ela ser uma infração de natureza leve ou média. Vou dar um exemplo aqui. O fiscalino viu você passando ali, todo distraído, não estava prestando atenção no que estava fazendo na hora de dirigir, não. Isso é uma infração de trânsito leve, de natureza leve, previsto lá no artigo 169 do Código de Trânsito Brasileiro. Ele vai anotar isso, vai mandar para a autoridade recebendo essa autuação lá, vai perceber que é leve. E aí, ao invés de aplicar a multa, ele vai aplicar a advertência por escrito? Calma, porque ainda tem uma outra situação que a autoridade vai fazer. A autoridade, percebendo que a infração é leve, ela vai olhar o seu prontuário. Se nos últimos 12 meses você não tiver nenhuma outra infração, a autoridade vai pensar assim: sim, positivo, eu posso aplicar a advertência por escrito. Aliás, eu devo. A autoridade tem que aplicar a advertência por escrito no lugar da multa. Uma outra situação é quando a infração é de natureza média. Por exemplo, passou dentro da poça d'água, molhou alguém. O fiscalino vai ver, vai anotar, vai mandar isso lá para a autoridade. Quando a autoridade receber, fala assim: opa, chegou aqui uma infração de natureza média. Deixa eu ver se no prontuário desse camarada como é que tá. Ah, agora ele já tem uma infração lá. Ó. O fiscalino já tinha pego ele antes dirigindo sem atenção. Deu uma leve nele. Como agora ele cometeu uma média, se tivesse limpinho o prontuário dele, eu até poderia aplicar a advertência. Mas ele já tem uma outra. Então depende dessas duas coisas para que a autoridade de trânsito tenha que aplicar a advertência no lugar da multa. Depende da infração ser leve ou média. E depende do seu prontuário estar limpo. Não pode ter nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. E preste atenção, não confunda advertência por escrito com advertência verbal. Essa advertência verbal, que é aquele sabão que o fiscalino deu em você ali, ó, não pode, não sei. Aliás, o fiscalino não, porque o fiscalino não faz isso. Mas é comum a gente ver, às vezes, o camarada passando uma vergonha lá, tomando o maior sabão do policial ali, do agente fiscalizador, mas aquilo não avança, ele não chegou a preencher um auto de infração, mandar aquilo para a autoridade. Então, aquilo não tem registro na legislação de trânsito. Essa advertência verbal, esse sabão que você ganhou, isso não existe na legislação de trânsito. O que a legislação de trânsito prevê é a advertência por escrito. Tem que anotar aquilo ali no auto de infração, mandar para a autoridade analisando essas duas situações aqui na tela, que é se a infração é leve ou média e se o prontuário está limpinho. Se for leve ou média e prontuário limpinho, ok, vai aplicar a advertência por escrito, que a autoridade tem que aplicar, não pode aplicar multa nesse caso. Agora, se for uma infração grave, por exemplo, pegou sem cinto de segurança, chegou lá para a autoridade, ela não vai nem analisar o prontuário. Ela já vai sapecar a multinha grave aí por falta de cinto, porque a advertência por escrito em multa grave e gravíssima não tem como. Só se for leve ou média e o prontuário estiver limpinho. Depois da advertência vem a multa. Essa aqui não tem colher de chá não, já tem o valorzinho lá para pagar conforme a gente está vendo aqui. Ó. As multas de trânsito elas são aplicadas conforme a natureza da infração cometida. Esse natureza significa gravidade. Conforme a gravidade. É uma infração de natureza leve. Eu acabei de dar o exemplo aqui do dirigir sem atenção, que o fiscalino pegou, né? Infração leve. Tem infrações de natureza média, também dei o exemplo do jogar água, passou dentro da poça d'água, molhou alguém. Também dei o exemplo agora há pouco, na última explicação, sobre a falta do cinto de segurança com infração grave. E tem a do avanço do semáforo, gravíssima, por exemplo. Então nós temos aí leve, média, grave e gravíssima, que são naturezas. Para cada natureza de infração tem uma pontuação que vai ser registrada lá no RENACH. O pessoal fala muito no prontuário, né? Mas o nome é RENACH, Registro Nacional de Carteira de Habilitação. E essa pontuação é, para infração leve, 3 pontos, para média 4, para grave 5, para gravíssima 7. Falamos agora há pouco que quando a infração é leve ou média e o prontuário está limpo, não paga nada e também não registra pontuação. Isso é no caso da advertência por escrito. Agora, nesse caso aqui, quando vai aplicar a multa, mesmo essa pontuação é registrada, tá? E tem os valores. Os valores hoje atualizados para cada uma natureza dessas infrações é exatamente esses que estão na tela aqui. Não há necessidade, olha para mim aqui, não há necessidade de decorar valor de multa,
Nunca vi perguntar em prova o valor de multa, até porque isso não faz sentido, já falei disso em outra ocasião. O Detran tem um banco de questões com milhares de questões, e se ele começa a colocar valor de multa lá, toda vez que o Conselho Nacional de Trânsito reajustar esses valores, o Detran vai ter um trabalho gigantesco para entrar em questão por questão atualizando esses valores. Então eles não botam valor de multa em questão, não pergunta. Agora a pontuação e a natureza, isso não muda. Então pergunta em prova sim. Tem que decorar quanto que vale a leve, a média, a grave e a gravíssima. Então essas pontuações aí na frente. Ainda sobre a multa, essa multa ela pode ter reajustes. Os valores poderão ser corrigidos anualmente. Acabei de falar, o Detran não coloca esses valores nas questões justamente por causa disso. E o CONTRAN vai lá, reajusta esse valor, lasca com a vida do Detran e vai ter que mexer nas questões todas. E esse reajuste tem que ser feito com base no IPCA, que é um índice econômico. Precisa saber o que é IPCA? Não, basta que você saiba que é um índice econômico que o Conselho Nacional de Trânsito deve utilizar para fazer o reajuste anualmente dessas multas. A verdade é que tem bastante tempo que o CONTRAN não faz um reajuste no valor das multas. A qualquer momento aparece um aí e vai ser pesado esse reajuste, hein? As multas também podem sofrer juros caso você não pague até o vencimento. A multa não paga até o vencimento terá acréscimo conforme taxa Selic mais 1%. Juros em cima da multa que você já levou. Se você pagar essa multa até a data do vencimento, veja aqui, ó, até a data do vencimento, você vai pagar apenas 80% do valor. Ah, tem desconto também, tá vendo? É muito comum o pessoal guardar o seguinte, bom, se eu estou pagando 80% do valor, eu vou ter 20% de desconto. Entenda isso, tá? Porque o Detran inverte o negócio, chega lá na hora da prova, coloca assim, se você pagar até a data do vencimento, você vai pagar 80% de desconto. Não é 80% de desconto, não. É 20% de desconto. Você vai pagar 80% do valor da multa, pagando ela até a data de vencimento ali expresso na notificação. Tem a possibilidade de você pagar também com 60% do valor, ou seja, o desconto aqui já vai ser de 40%. Quando é que isso pode acontecer? Depende de duas coisas. Se o infrator optar pelo sistema de notificação eletrônica, é o SNS, Sistema de Notificação Eletrônica. Agora há pouco eu falei que a autoridade de trânsito tem que enviar pelo correio uma notificação para você, te avisando da autuação, não tem? Te avisando também da penalidade, não tem? Pois é. Se você tem a carteira digital de trânsito, aquele aplicativo, a CDT, e na carteira digital de trânsito você aderir ao SNE, que é o Sistema de Notificação Eletrônica, você livra a autoridade de trânsito de ter que colocar aquela notificação no correio e mandar para você. Já ajuda eles lá, não vão ter esse gasto, não vão precisar deslocar até o correio, já vai facilitar a vida deles. E por isso, eles vão te notificar só via aplicativo, e aí eles vão te dar um desconto maior na hora de você pagar essa multa, tá? Então a primeira coisa, para você pagar apenas 60% do valor da multa, você tem que optar pelo sistema de notificação eletrônica. E tem que abrir mão de qualquer defesa ou recurso. Exatamente. Você não vai contestar aquilo ali, não. Não, eu reconheço, avancei o sinal vermelho mesmo. Pode mandar para mim aqui pela carteira digital de trânsito, pelo SNS, Sistema de Notificação Eletrônica, que eu vou pagar aqui com 60% do valor. É um descontaço, né? É quase que pela metade. Ó. Você vai pagar 60%, se fosse 50%, cairia pela metade. Caiu quase pela metade. A depender do valor da multa, umas multas pesadas aí, isso representa uma grana violenta. FUNSET, isso aqui é uma nomenclatura estranha que aparece de vez em quando em prova, que significa Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito. 5%, guarde esse índice aqui, hein? 5% de todos os valores arrecadados com multas de trânsito são repassados ao Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito. Todo valor arrecadado com multa de trânsito, ele tem a sua destinação própria, não necessariamente para repavimentar a via ou para o trânsito, não necessariamente, tá? O órgão de trânsito pode usar aqui conforme lhe convier. Mas 5%, esses 5% são sagrados. Eles têm que ser destinados para o FUNSET, Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito. Aí a Secretaria Nacional de Trânsito vai pegar aquilo ali e vai usar em campanhas educativas para ver se ajuda a diminuir os sinistros de trânsito e também o cometimento de tantas infrações. 5% vai para o FUNSET, não esquece disso não. Outra informação importante, fator agravante. Você sabia que esses valores aqui, eles podem ser multiplicados? Olha só, multiplica o valor das multas gravíssimas por 2, 3, 5, 10, 20 ou 60. Presta atenção aqui, somente as multas gravíssimas podem ter fator agravante. Então, quando eu falei esses valores, na verdade, somente esse aqui, que é só o da gravíssima.
é que sofre fator agravante. Caiu na sua prova, punição tal, multa grave vezes 2, multa grave vezes 3, ou multa média vezes 5, não existe. Para ter esse vezes 2, vezes 5, só a gravíssima. Já guarda isso, porque isso aí ajuda você a eliminar alternativas falsas lá na hora da prova. Fator agravante, esse vezes 2, vezes 3, vezes 5, vezes 10, vezes 20, vezes 60, é só em multa gravíssima. Outra coisa, a pontuação, olha aqui para a tela, ó. Essa pontuação aqui não sofre fator multiplicador. O fator multiplicador é só sobre o valor da multa gravíssima. Entendido isso, vamos avançar. Vou mostrar para vocês aqui agora, nesse quadro, quais são essas multas que sofrem fator agravante. Lembrando que somente já aprendemos isso, hein? Somente as gravíssimas podem sofrer fator agravante. O fator agravante 2 só tem uma multa que pode ser multiplicada por 2. É dirigir veículo com habilitação de categoria diferente do veículo que você está conduzindo. Fácil de entender, né? É o cara que tem a categoria A, por exemplo, de moto, ele não tem carteira para carro e estava dirigindo carro. Ou então ele tem carteira de carro, que é a categoria B, e estava pilotando moto. Categoria diferente, infração gravíssima, vezes 2. Aí o Detran vai pegar esse valor aqui, R$ 293,47, e vai multiplicar por 2. Tem também aquela multiplicada por 3, aliás, aquelas, porque multiplicada por 3 a gente tem 4 infrações. A primeira, dirigir veículos sem possuir habilitação, seja ela CNH, PPD ou ACC, tá? Até para cinquentinha vale. Sem possuir é diferente de quando você tem e está numa categoria diferente. Aqui em cima o cara tem habilitação. Ele só não tem para aquele veículo que ele estava conduzindo. Então é 1 vezes 2. Agora aqui embaixo é mais grave. Ele não tem habilitação, ó, sem possuir. Ele não tem habilitação nenhuma. Aí é vezes 3. A multinha é mais pesada. Outra situação, dirigir com habilitação, seja CNH, PPD ou ACC, cassada ou suspensa. Cara, quem teve habilitação e ela foi cassada ou está suspensa, ele está sem habilitação. É vezes 3 do mesmo jeito, né? Transitar com o veículo sobre calçada, passarela, ciclovia, canteiro central, acostamento. E se tem 3 pontinhos aqui é porque isso continua, tá? Então só coloquei aqui para servir de referência para a gente que esse transitar em alguns locais assim também é infração gravíssima vezes 3. E por fim, o transitar em velocidade superior à máxima em mais de 50%. Se você exceder a velocidade máxima permitida para a via, o radar ali pegou você em excesso de velocidade. Essa infração pode ser média, pode ser grave ou pode ser gravíssima vezes 3, que é o que a gente está vendo na tela aqui. Daqui a pouco a gente vai falar com mais detalhes sobre isso para você saber quando é que ela vai ser média, quando ela vai ser grave, quando ela vai ser gravíssima vezes 3. Nesse caso aqui a gente está falando do velocidade superior à máxima em mais de 50%. Então ela é gravíssima vezes 3. Gravíssima vezes 5 agora. Dirigir o veículo sem realizar exame toxicológico vencido há mais de 30 dias. Entenda aqui comigo. Os motoristas das categorias C, D e E têm que fazer exame toxicológico. Você já aprendeu isso quando a gente estava lá na aula de processo de habilitação. Se o exame toxicológico dele vencer e tiver mais de 30 dias vencido, ele comete infração de trânsito gravíssima, aqui na tela, ó, vezes 5. Outra situação, dirigir veículo tendo obtido resultado positivo no exame toxicológico. Ora, ele fez o toxicológico, ele não deixou de fazer não, aqui falou que foi sem realizar, né? Vezes 5. Mas esse aqui fez e deu positivo, constou lá a utilização de substância proibida. Não dá na mesma, pô, o cara deixar de fazer ou fazer e constar que usou droga, gravíssima vezes 5. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima, lembrando que acidente agora leva o nome de sinistro. Já vamos atualizar aqui no slide. O Código de Trânsito trocou todos os termos acidentes por sinistro. Você ver agora na sua prova caindo sinistro, já sabe, está falando de acidente. Deixar o condutor envolvido em sinistro com vítima de prestar o socorro, também é infração gravíssima vezes 5. Ultrapassar pelo acostamento, ou em interseções, ou passagem de nível. Gente, ultrapassar pelo acostamento não pode, dentro de cruzamento não pode, sobre passagem de linha férrea não pode. É gravíssima vezes 5. Ultrapassar dentro de curvas, subidas e descidas sem visibilidade, sobre faixa de pedestres, sobre ponte, viaduto e dentro de túnel, ou então em local proibido pela sinalização, também é gravíssima vezes 5. E por fim,
deixar de sinalizar obstáculo à livre circulação e segurança de veículos e pedestres. Um exemplo disso seria quando o veículo deu uma pane, está dentro da pista, risco para o trânsito, prejuízo ao fluxo, e o camarada dono desse veículo não sinalizou o local. Isso aí vai ser uma gravíssima vezes 5, hein? Então aqui nós vimos 6 situações que caracterizam a infração gravíssima vezes 5. Vimos aqui 2, 3, 5. Bora continuar com o negócio aqui ainda grave, hein? Agora gravíssima vezes 10. Dirigir sob influência de álcool ou substância psicoativa. Parou você lá, na blitz da lei seca. Você não, né? Parou o Joaquim lá. Vamos colocar o Joaquim. Eu tenho um vizinho aqui, Joaquim. Ele é bem disciplinado do trânsito. Vou parar de falar você. Você não faz esse tipo de coisa. Parou o Joaquim. Joaquim, sopra aí. Opa, deu um índice aqui. É infração gravíssima vezes 10. O negócio é complicado. Outra situação. Aqui embaixo a gente tem um asteriscozinho e toda vez que esse asterisco aparecer do lado de uma infração dessa, a gente vai entender que no caso de reincidência, essa multa pode ser aplicada em dobro. Agora presta atenção em mim aqui. Nós estamos falando de multa vezes 10 agora, não é? Pode acontecer, igual desse exemplo que está aqui em cima mesmo, que é o dirigir sob efeito de álcool ou substância psicoativa, se esse cara reincidir ele cometer aquilo de novo no período de 12 meses. Inclusive, já guarde isso para a sua vida. Toda vez que a legislação de trânsito disser reincidência, você já sabe que é período de 12 meses, ok? Reincidência vai ser sempre pelo período de 12 meses. A legislação sempre fala, reincidiu pelo período de 12 meses, ou no período de 12 meses. Sempre fala, mas não tem nenhum lugar na legislação que não seja reincidência em 12 meses. Aí acaba que, para quem já conhece a legislação, é desnecessário. Falou reincidência, não precisaria falar que era 12 meses, porque a gente já sabe que é por 12 meses. Ok? Sacou? Beleza. Então, se ele reincidir, se o Joaquim for pego de novo, soprou o etilômetro e deu positivo lá, bebeu e foi dirigir, esse vezes 10 vai ser aplicado em dobro. Isso é o que está na legislação. É dizer que vai ser vezes 20. Ele foi reincidente, então vai ser vezes 20. Não, não é vezes 20. Na legislação não fala vezes 20. Até existe infração vezes 20, a gente vai ver daqui a pouco. Mas não é o caso dessa aqui. A de embriaguez, por exemplo, é vezes 10. Se reincidir, é vezes 10 em dobro. Professor, mas não dá na mesma? Dá na mesma na prática. Mas na prova de legislação, não. Bebeu e dirigiu, foi reincidente? Não é vezes 20, é vezes 10 em dobro. Não confunda isso, hein? Se o Joaquim recusar-se a fazer o teste do etilômetro, ou qualquer outro teste que permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa, ele vai ser enquadrado na gravíssima vezes 10 do mesmo jeito. Então não adianta o Joaquim beberrão falar, não vou fazer o teste não. Vai ser punido com a mesma multa. Gravíssima vezes 10. E se reincidir aqui, dobra ela. Disputar corrida. Disputar corrida, não precisa nem de explicar, né? 2 carros, 2 motos, vamos bater um pega aqui. Gravíssima vezes 10. Se reincidir, dobra essa multa. Promover na via, competição, evento, manobra de perícia, sem permissão da autoridade de trânsito. Recentemente teve um evento aqui na praça da minha cidade, onde o pessoal fazia malabarismos com motocicletas e coisa e tal, mas a área foi fechada, foi autorizada pelo órgão de trânsito, tinha ali polícia cuidando da segurança, tinha ambulâncias para o caso de acontecer qualquer infortúnio ali, aí tudo bem. Não pode você e os seus amigos, você não. O Joaquim e os amigos dele, juntar ali de moto, vão dar uns pinote aqui, vão fazer umas firulas, isso não pode. Nem promover evento, nem competição, nem exibir manobra de perícia. Porque se fizer, gravíssima vezes 10, reincidência em dobro. Exibir manobra perigosa, arrancada brusca, derrapagem, frenagem, arrastamento dos pneus. Professor, mas essa aí não é a mesma de cima? Não, a de cima é o promover. É quem está promovendo. Vamos lá, vamos reunir lá, vamos promover. Este baixo é quem está fazendo, exibindo mesmo. É o motociclista. E por fim, forçar passagem entre veículos que em sentidos opostos estejam em iminência de passar um pelo outro. Esse forçar passagem é diferente um pouquinho de ultrapassar. Você ultrapassar em local proibido, nós vimos agora na tela anterior, é infração gravíssima vezes 5. Né? Faixa contínua, pelo acostamento, dentro de cruzamento, cinto de linha férrea, é gravíssimo vezes 5. Aqui é pior do que ultrapassar em local proibido. Essa infração aqui é pior. Essa ultrapassagem aqui, essa infração aqui, eu vou te explicar como é que ela funciona. Não é exatamente ultrapassagem. É quando tem lá um caminhão, aí tá um outro veículo aqui atrás, pode ser um automóvel ou outro caminhão também. E aí, às vezes a reta até permite ultrapassar. Tem lá a linha pontilhada, permitindo ultrapassar, é uma reta, tudo.
mas vem um outro veículo de lá para cá. E esse que está aqui afoito, afobado para passar esse caminhão que está na frente, eu não vou perder essa oportunidade não. E joga, ultrapassando, forçando a passagem entre esses dois veículos que vão cruzar um com o outro aqui. Esse que vem de lá acaba sendo pressionado ou obrigado a ir lá para o acostamento para que a colisão não aconteça. Na maioria das vezes eu vejo veículos maiores fazendo isso para cima de veículos menores. Por exemplo, é o caminhão jogando para cima do carro, é o carro jogando para cima da moto. O contrário eu não vejo, não. Eu não vejo moto forçando passagem para cima de caminhão, de carro. Não tem. Ou seja, é uma situação que coloca o outro, o mais frágil, em muita vulnerabilidade. E se ele não correr lá para o acostamento, ele acaba colidinho de frente e vai levar a pior. Esse tipo de situação é pior do que ultrapassar em local proibido. Isso aqui é forçar passagem. E ela é uma gravíssima vezes 10, que também tem o asteriscozinho aqui, que significa que se reincidir no período de um ano é em dobro. Todas aqui aplicam em dobro no caso de reincidência. Agora, a multa vezes 20 e a multa vezes 60, só existe uma delas, quer ver? Uma de cada um. Usar qualquer veículo para deliberadamente, já vou explicar o que é isso, interromper, restringir ou perturbar a circulação. Eu não sei quantos de vocês aqui vão lembrar, mas lá em 2015 teve uma greve nacional de caminhoneiros. E o que os caminhoneiros faziam? Eles estacionavam os caminhões na pista das rodovias, na pista, não é no acostamento, na pista, justamente com a intenção, olha aqui para a tela, ó, intenção deliberada de parar o trânsito. Ele não queria que ninguém passasse, ele queria bloquear a via porque era um protesto, protestando lá contra preço de combustível, mas um monte de coisa. Toda vez que um condutor obstruir a via de forma deliberada, ele tinha intenção de parar o trânsito, a infração vai ser essa aqui, gravíssima vezes 20. Meu amigo, essa multa é pesada. Pega lá aquele R$293 lá da multa, multiplica por 20. É o valor que vai dar aí. Vai dar mais de R$5.000, certamente. Quase 6 mil. E tem aquela situação diferente do deliberado. Imagina aquele cara folgado que chegou e estacionou em fila dupla, enquanto ele esperou a mulher dele lá dentro da padaria pegar um pão ou fazer coisa do tipo. Ele está bloqueando o trânsito. Ele queria bloquear o trânsito. Ele não queria que o trânsito parasse, não. Se quem está vindo lá atrás pudesse se virar e desviar dele embora, para ele, beleza. Ele não quer parar o trânsito. Mas ele para porque ele é folgado. Esse não é uma interrupção deliberada. Nesse caso, ele não teve a intenção de bloquear o trânsito. Ele só estacionou em fila dupla porque ele é folgado. Ele acha que os outros têm que esperar a esposa dele lá dentro, pegar o pão e voltar. É totalmente diferente daquela greve de caminhoneiros onde aconteceu um bloqueio deliberado, intencional de parar o trânsito. É isso que essa infração aqui diz. Isso aqui, cara, é para o caminhoneiro, porque aqui embaixo, vezes 60, é para o organizador aqui, ó. O organizador da conduta prevista no caput anterior, no caput aqui, ó, desse artigo anterior. Então, se o caminhoneiro leva uma vezes 20, o organizador leva uma gravíssima vezes 60. Essa multa aqui deve dar algo em torno de R$17.000. Ela é pesada. Ela pode ser tanto por um sindicato de caminhoneiros que organizou aquilo ali e chamou o pessoal para poder bloquear a via, como pode ser para um caminhoneiro ou 2, 3 ali que são os organizadores disso, que estão provocando, providenciando isso. Não foi só ele com o caminhão dele, não. Ele está incentivando, estimulando e até obrigando outros caminhoneiros a bloquearem a via. Esse organizador, a multa para ele é gravíssima vezes 60. Pesada, né? Tem que deixar o carro lá, tá lascado. E aqui vem reforçando aquilo que eu já havia explicado, que o fator agravante, esse fator agravante, que é vezes 2, 3, 5, 10, 20 ou 60, ele só incide sobre o valor da multa gravíssima. Ele não incide sobre valor de multa grave, nem média, nem leve, e ele não multiplica também aquela pontuação. Suspensão do direito de dirigir. Essa aqui é uma punição que é uma penalidade aplicada com a finalidade de retirar do condutor, infrator, por prazo determinado, não é definitivo, é um prazo que termina, o seu direito de dirigir. Isso poderá ocorrer quando? Veja aqui comigo, daqui a pouco a gente vai falar sobre cassação de documento de habilitação, e cassação é diferente de suspensão. A cassação tomou sua habilitação, acabou, você perdeu, não tem mais. Não vai te devolver, você tem que tirar outra habilitação. Agora, a suspensão não, é por prazo determinado. Eles te falam, ó, por tanto tempo a sua habilitação vai ficar recolhida e você não pode dirigir. Essa é a suspensão. Bora ver quando é que ela acontece. Ela acontece basicamente em duas possibilidades. A primeira, quando esse infrator acumular 20, 30 ou 40 pontos no prontuário dele.
Vocês já aprenderam que para cada natureza de infração tem uma pontuação. A leve 3, a média 4, a grave 5 e a gravíssima 7. O cara vai cometendo infração e essa pontuação vai somando lá no prontuário dele. Se chegar a 20, acende uma luz de alerta lá no computador do Detran. Lá. Opa, alerta aqui. Vamos suspender a carteira desse camarada aí, o direito de dirigir dele. Recolhe a carteira, suspende o direito de dirigir. Só que, para suspender com 20 pontos, depende de uma situação. O camarada tem que ter pelo menos 2 infrações gravíssimas ali no prontuário dele. Puxa aí, ele chegou a 20 pontos. Puxa aí, vamos ver quantas infrações gravíssimas ele tem. Ah, tem uma só. Se tem uma só, não vai suspender. Para suspender com 20 pontos, tem que ter pelo menos 2 gravíssimas lá. Ah, não tem ainda não. Então, toca para frente. Aí continua somando ponto, vai somando ponto. Quando chega a 30, opa, acendeu lá de novo a luz de alerta lá no computador. Opa, agora chegou em 30. Como é que ele está aí? Agora já não são 2 gravíssimas, não. Com 30 pontos, uma gravíssima já suspende. Vou até anotar isso aqui, ó. Com 20 pontos, 2 gravíssimas. Com 30 pontos, uma gravíssima já suspende. Aí puxou lá, quando não tem nenhuma gravíssima. O miserável só tem, o Joaquim, só tem multa grave, média, leve, tem um monte, mas gravíssima ele não tem nenhuma. Se não tem nenhuma gravíssima, com 30 pontos, ainda não pode suspender o direito dele, não. Se tiver, aí já suspende. Mas se não tiver, não suspende. Continua para frente. Continua somando ponto, vai. Chegou em 40, aí vai suspender. Aí já não tem esse negócio de multa gravíssima mais, não. Entendeu como é que funciona? Com 20 pode suspender? Pode. Mas ele tem que ter 2 gravíssimas ali, pelo menos, no prontuário. Se não tiver, toca para frente. Com 30 pode suspender? Pode. Mas ele tem que ter pelo menos uma gravíssima. Se não tiver, toca para frente. Chegou em 40, tem esse negócio, não tem essa conversinha de multa gravíssima mais não. Agora vai suspender. Então esse aqui é o caso da suspensão por pontos. Mas tem também a suspensão por infração direta, infração específica. Infração específica. Nós vamos ver alguns exemplos de infrações específicas que, por si só aquela infração já dá suspensão. Quando você comete uma dessas infrações, o Detran nem olha quantos pontos você tem, não. Por exemplo, o dirigir sob o efeito de álcool. Só essa infração já dá suspensão. Vou dar um outro exemplo. Exceder a velocidade máxima da via em mais de 50%. Só essa infração já dá suspensão. O Detran não quer nem saber quantos pontos você tem lá, não. Cometeu essa aí, já vai dar suspensão. E detalhe, presta atenção no que eu vou dizer aqui agora. Quando essa multa, essa infração específica, gera a suspensão direta, não registra pontuação para a pessoa. Por que não registra? Porque essa somatória de pontuação é para acumular ponto e suspender nesse primeiro caso aqui em cima. Ó. Aqui acumula ponto e suspende. Esse caso aqui de infrações específicas não depende de pontuação. Então, se já suspendeu pela infração, não pode registrar pontuação, senão vai punir o cara 2 vezes, né? Já suspendeu e vai pegar a pontuação disso e ainda vai acumular para suspender outra vez por ponto? Então não pode. Toda infração, olha para mim aqui, toda infração que por si só gerar suspensão, não registra pontuação no prontuário. Notou essa, né? Beleza, então bora para frente. Vamos ver aqui agora os prazos dessa suspensão. A suspensão por ponto, ela vai acontecer pelo prazo mínimo de 6 meses e máximo de 12 meses. 6 a 12 meses. Menos de 6 não tem como. O Detran não tem como te aplicar 1 mês, 2, 3, 4, 5, né? Tem que ser no mínimo 6. Acumulou ponto, suspendeu, mínimo de suspensão você vai tomar 6 meses. O máximo é 12, não pode ser mais do que isso também. Agora, se acontecer a reincidência, esses prazos aumentam. Aí vai ser no mínimo 8 e no máximo 24. Se a infração for específica, o prazo mínimo é 2 meses e o máximo 8. Com exceção das infrações do artigo 165, que é o dirigir sob efeito de álcool ou substância psicoativa. Infração do artigo 165A, que é o recusar-se ao fazer o teste do etilômetro. E infração do artigo 253A, que é o interromper deliberadamente a via, com a intenção de bloquear a pista. Essas 3 bacaninhas aqui, não dá de 2 a 8, não. Ela dá de 12 na lata. O Código Transbrasileiro quis dizer o seguinte, ó, dirigiu embriagado, ou então recusou sua prova do bafômetro, ou bloqueou a via, igual os caminhoneiros lá em 2015, 12 meses direto de suspensão. Agora você pensa, um caminhoneiro, um profissional do volante, precisa trabalhar, se ele tomar 12 meses de suspensão, vai ficar 1 ano sem trabalhar? Como é que ele vai sustentar a casa dele? A punição é pesada. Essa punição ela surgiu ali em 2015, 2016, foi justamente por causa daquele protesto dos caminhoneiros. A legislação de trânsito foi alterada e colocaram no Código de Trânsito essa punição pesada, que é para nunca mais o pessoal fazer isso. Estranho, né?
Pesado, os caras têm lá a sua razão de protesto, combustível caro, até defendendo uma nação inteira, não era só interesse deles, e acaba que sobra no lombos deles depois. Então tá aí, mínimo 2 a 8 meses, quando for por infração específica, mas lembrando que essas bacaninhas aqui, 12 meses, não tem esse lance de 8 a 12 não. E assim como na por ponto tem a reincidência aumentando o prazo, nessas específicas também, se houver reincidência, aumenta o prazo. Aí vai para 8 a 18 meses. Esses são os prazos das suspensões. E aqui tem um outro detalhe que você precisa ficar muito atento. Ó. No artigo 293 do Código fala isso. Na suspensão do direito de dirigir por decisão judicial, o prazo é totalmente diferente. Não tem nada a ver com isso aqui não, tá? Vai ser de 2 meses a 5 anos. Olha, pode chegar a 5 anos quando essa suspensão acontecer por decisão judicial. Essa suspensão do lado de cá que nós vimos é uma suspensão administrativa, aplicada pelo Detran. Essa aqui não, essa aqui é aplicada por um juiz. O negócio é mais complicado. 2 meses, o prazo é até pequeno, né? Fica bem similar a isso aqui, mas pode chegar a 5 anos. Cuidado com isso. Isso aqui cai na prova, tá? É fácil identificar quando é essa decisão judicial, porque na prova cai assim, na suspensão ou proibição de se obter habilitação. Então caiu desse jeito esse texto aqui, a suspensão ou proibição de obter habilitação, já sabe, é a decisão judicial, 2 meses a 5 anos. Quando for suspensão aqui administrativa aplicada pelo Detran, não vamos colocar a proibição de obter habilitação, não. Porque o Detran não te proíbe de obter habilitação, não. É só um juiz que faz isso. E aqui nessa tela, eu trouxe aquela questão dos pontos, que eu já tinha explicado na tela anterior, só para reforçar aqui. Ó. Com 40 pontos, vai suspender o direito de dirigir sem nenhuma infração gravíssima. Sem nenhuma. Chegou em 40, não tem essa conversinha de gravíssima, não. Com 30, se tiver uma gravíssima, já suspende. Lembra? Com 20, 2 ou mais infrações gravíssimas. Lembrando que para quem exerce atividade remunerada, aqui, ó, exerce atividade remunerada, que é o motorista profissional, seja ele o motofrete, o mototáxi, o taxista, o motorista da ambulância, o caminhoneiro, o motorista do ônibus, o carreteiro, qualquer um que tiver EAR na CNH dele, ele só terá a suspensão do direito de dirigir quando ele acumular 40 pontos. Perceba que para qualquer motorista que não é EAR, não é profissional do trânsito, ele vai depender dessa escala aqui, ó, 20, 30 ou 40. Agora, o EAR, o profissional, esquece isso aqui de cima. Para o EAR, só suspende quando chegar a 40. E ainda tem uma outra colher de chá. O profissional, ele chegou ali em 30 pontos, ele já fica preocupado. Opa, cheguei em 30. Sabendo que chegar a 40, vão suspender o meu direito de dirigir, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu sustento a minha casa? Então ele pode ir lá no Detran e falar assim, ó, cheguei em 30 pontos, eu preciso zerar essa pontuação, como é que eu faço? E o Detran vai falar com ele assim, ó, vai lá na autoescola, faz um curso preventivo de reciclagem, depois volta cá, eu vou te dar uma provinha escrita aqui, você vai fazer essa provinha e eu vou zerar a sua pontuação. O Detran faz isso. Aí você pensa assim, pô, mas aí os caras nunca vão ter o direito de dirigir suspenso, porque toda vez que chegar em 30 pontos, eles vão lá e vão fazer isso aí. Não, porque ele só pode usar isso uma vez por ano. E eu falei 30 pontos, porque quando chega em 30, ele só tem a possibilidade de fazer esse curso preventivo quando ele chega em 30. Se ele tiver com 29 pontos, ele ainda não consegue. Mas com 30, aí já ficou perigoso, está muito próximo dos 40, né? E ele pode ir com 30, com 31, com 32, até 39 pontos. Ou seja, ainda não chegou no 40. Até 39 ele ainda consegue pegar essa colher de chá aí, que é esse curso preventivo de reciclagem. Se chegar nos 40, aí suspende o direito de dirigir dele, balbal. E aqui eu trouxe um esqueminha, um resuminho, que vai ajudar muito vocês a entender esse lance da suspensão. Ó, a suspensão ela pode ser por pontos ou por infrações específicas. Quando for por pontos, ela vai ser de 6 a 12 meses. Lembram? Ó, primeira incidência, porque tem a reincidência e tem a primeira incidência. Então, na primeira incidência, que é o caso normal, 6 a 12 meses. Na reincidência, 8 a 24. Então, essa informação visual aqui, ela ajuda a gente a entender melhor. E nas específicas, hein? Tirando aquelas do dirigir embriagado, recusar o bafômetro e obstruir deliberadamente a pista, aquelas são 12 meses, as demais vai ser de 2 a 8 meses. Ou na reincidência, de 8 a 18. Agora, presta atenção, que lá vem macete. Ronaldinho, o mestre dos macetes. Essa parte da reincidência, que é a parte que está vermelha, dificilmente, raramente pergunta em prova. Não estou falando para você descartar, desconsiderar não, porque se perguntar, você tem que saber responder, né? Mas estou falando que raramente. Então a sua preocupação maior tem que estar nessa azulzinha aqui, ó.
essa azulzinha. E a azulzinha, cara, ela é muito fácil de você guardar com macete. Essa dos pontos, eu chamo a suspensão da dúzia. O que é dúzia? Dúzia é 12, não é? 12. Tem dúzia e tem meia dúzia também, não tem? Meia dúzia. Você guardou que a dos pontos aqui, ó, é a da dúzia, você vai lembrar, é meia dúzia e uma dúzia. É que você já sabe, 6 a 12 meses é o prazo da suspensão. Acabou. Suspensão por pontos é a da dúzia, a suspensão da dúzia. Lembra da dúzia de banana? É a da dúzia. Já sabe, é meia dúzia e uma dúzia por pontos. 6 a 12 meses, pronto, guardou. Tchau. Ah, professor, mas e a outra? É só você diminuir por 4. Diminui 4. 12 menos 4, 8. 6 menos 4, 2. Só lembrar disso, diminui por 4. Aí você vai achar aqui a suspensão por infração específica. 2 a 8 meses. Assim. Somebody love para papai aqui. Agradece o professor Ronaldo. Macetaço. Isso aí ajuda demais na hora de fazer uma prova, hein? Bora para frente? Bora lá. E agora eu quero mostrar para vocês aqui todas as infrações que dão suspensão do direito de rito, falando daquelas infrações específicas, aquelas que não dependem de somar pontos. Todas essas que eu vou mostrar aqui, cometeu qualquer uma delas, já vai suspender. O Detran vai suspender seu direito de dirigir. E elas não registram ponto. Lembra disso, tá? Como elas já dão suspensão direta, elas não vão registrar ponto nenhum no prontuário do condutor. Bora ver. Dirigir sob influência de álcool ou substância psicoativa. É lá do artigo 165. Dá 12 meses, inclusive, né? Essa aqui dá 12 meses. Recusar-se ao teste do bafômetro ou qualquer outro teste que possa certificar a influência de álcool ou substância psicoativa. Essa aqui também dá 12 meses. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via. Essa aqui dá 2 a 8 meses. Ah, menino. Na verdade, todas dessa tela aqui vão dar 2 a 8 meses, que é o dúzia menos 4. Né? Só essas bacaninhas aqui mesmo, ó, essa primeira, essa segunda e uma outra que a gente vai ver aqui embaixo, é que não dá 2 a 8 meses. Disputar corrida, 2 a 8 meses. Promover na via competição, evento, ó, é quem promove, 2 a 8 meses. Exibir manobra perigosa, aí é quem está exibindo, 2 a 8 meses. Deixar o condutor envolvido em sinistro com vítima de prestar ou providenciar socorro, 2 a 8 meses. Forçar a passagem entre veículos que em sentidos opostos sejam em iminência de passão pelo outro, é o caminhão jogando-se na moto lá, lembra que eu falei? 2 a 8 meses. Transpor sem autorização, bloqueio policial, vai fugir da polícia, vai, ó. Problema. 2 a 8 meses. Transitar em velocidade superior à máxima em mais de 50%. 2 a 8 meses. Conduzir motocicleta sem capacete, fazendo malabarismo, transportando menor de 10 anos, tudo dá 2 a 8 meses. E tem essa última aqui, que é usar o veículo para deliberadamente interromper, restringir ou perturbar a circulação. Essa aqui, 12 meses. Todas as infrações que dão suspensão estão nessa tela. Só a primeira, a segunda e a última que dão 12 meses. Todas as demais vai dar de 2 a 8 meses. Nós já aprendemos isso. Presta atenção no macete aqui. Ronaldo é o mestre dos macetes. Ó. Não existe uma infração única que acarrete a suspensão do direito de dirigir que não seja gravíssima. O que esse macete está dizendo? Se você voltar nessa tela aqui, ó, todas essas infrações são gravíssimas. Algumas delas gravíssimas vezes 5, outras gravíssimas vezes 10. Algumas só gravíssimas, não tem fator multiplicador nenhum, mas todas são gravíssimas. É isso que esse macete está te dizendo. Se dá suspensão do direito de dirigir, meu amigo, pode saber, a infração é gravíssima. E por que isso ajuda, gente? Na hora das alternativas lá, caiu uma infração grave e na frente que vai dar suspensão do direito de dirigir, você já sabe que é falsa, você vai correr, né? Caiu uma média, vai dar suspensão do direito de dirigir? Não vai. Caiu uma leve, vai dar suspensão do direito? Não vai. Só dá suspensão do direito de dirigir infração gravíssima. Cassação da habilitação provisória. A provisória é a permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor. Tanto uma quanto a outra pode ser provisória, depois troca na definitiva. Cassada é diferente de suspensa, que é o que nós vimos agora anteriormente. Isso aqui vai acontecer quando? E no caso da provisória é fácil. Cometer qualquer, umazinha que seja, infração grave ou gravíssima, já dançou. Ou por reincidente, agora vocês já sabem que reincidente é quando repete dentro do período de 12 meses, infrações médias. Olha para mim aqui. O que eu vejo de pessoa com carteira provisória perdendo a habilitação por cometer infração grave, tem passageiro dentro do carro sem cinto de segurança.
o adolescente, o jovem empolgado, pegou a habilitação provisória, chamou os amigos, foi dar um rolê. Tinha um amigo lá atrás que não botou o cinto. Às vezes ele não achou o cinto, estava aterrado ali para dentro do banco, não falou nada, foi quietinho. Polícia parou, foi ver, opa, fulano aqui atrás sem cinto. Infração grave. Recai sobre o condutor, porque isso não é problema do veículo, isso é problema do condutor. É o condutor que tem que cuidar, zelar pela segurança dos ocupantes do veículo. Ele tem que verificar se está todo mundo com cinto. Perguntar, conferir. Se tiver um sem cinto, é responsabilidade dele. Pegou sem cinto. Infração grave, vai perder a habilitação provisória dele, porque ele não pode cometer nenhuma infração grave. Nenhuma. Aqui está falando, qualquer infração grave, dançou. Ou gravíssima. Qualquer infração gravíssima. Se essa pessoa sem cinto for uma criança aí de 8, 9 anos, aí esse cinto vira um dispositivo de retenção. Aí já é uma infração gravíssima. Olha o problema. Perdeu a habilitação provisória. Eu dei só aqui 2 exemplos simples, tá? Ainda tem esse outro aqui que é da média, infração média. Passou dentro da poça d'água, molhou alguém, infraçãozinha média, anotou lá. Já vai perder a provisória? Não, porque aqui na tela ó, diz que no caso de infrações médias só perde se for reincidente. Se tiver mais de uma, você já sabe que reincidente é no período de 12 meses. Vocês já aprenderam isso. No caso da provisória, mais do que nunca 12 meses, né? Porque a provisória vale por 12 meses. Uma dúvida que chega para mim aqui direto. Infrações leves, professor, contam para eu perder a provisória? Não. O Código de Trânsito não fala nada de infração leve no caso de perda da habilitação provisória, cassação da habilitação provisória. Só fala média. Professor, então quer dizer que se eu tiver lá 3, 4, 5 infrações leves, eu não vou perder minha habilitação provisória? Se for só leve, não. Você pode ter uma média e um monte de infrações leves que você não vai perder a sua provisória, porque o Detran, para ele só interessa as médias, as graves e as gravíssimas. Se for grave ou gravíssima, qualquer uma já perdeu a sua provisória. Se for média e tiver uma só, ele não quer nem saber quantas leves tem, ele nem olha. Para ele só interessa média, grave e gravíssima, sacou? As leves não contam. E aqui diz que a reabilitação, o que é a reabilitação? É começar tudo de novo. Isso aqui é pesado. A reabilitação poderá ocorrer a qualquer tempo. Terá que refazer todos os exames. É do zero, meu querido, zero. Tem gente que pergunta para mim assim, eu vou ter que pagar lá na autoescola? Claro! A autoescola não vai te prestar o serviço de graça. Eu vou ter que pagar as taxas do Detran? Claro, o Detran vai te cobrar as taxas. Vai te reprovar várias vezes, porque o Detran gosta de reprovar os outros. Você vai ter que pagar a taxa repetida. É do zero, é como se nunca tivesse tido habilitação antes. A única coisa que você precisa prestar atenção é o seguinte, perdeu a habilitação provisória? Não tem que ficar esperando tempo, não. É só ir lá pedir para dar baixa naquele registro, aquele prontuário, e iniciar um novo processo de habilitação, passar por tudo isso. Está passando aqui agora, para então conseguir a habilitação novamente. Mas existe também a cassação da CNH. Aí alguém pode pensar assim, mas a CNH definitiva? Sim, ela pode acontecer também. Quando você dirigir, estando com o direito de dirigir suspenso, nós já vimos sobre suspensão, não já? Suspensão por acúmulo de pontos, suspensão por infração específica. Nós vimos que a suspensão por acúmulo de pontos é a suspensão com prazo do dúzia, né? O meia dúzia e uma dúzia. Nós vimos que a suspensão por infração específica é a da dúzia menos 4. Aprenda os macetes, vamos revisando os macetes. Se o Joaquim estiver com direito de dirigir suspenso e for encontrado dirigindo, aí ele vai perder a CNH dele. Aí não devolve mais não. Aí vai ter que tirar outra carteira de habilitação. Entendeu? Segundo caso, quando condenado judicialmente, foi um juiz que determinou a cassação da sua CNH, da CNH do Joaquim, por delito de trânsito. Delito é crime. Cometeu um crime de trânsito pesado, grotesco. O juiz entendeu que dá a cassação, ele vai mandar cassar o documento de habilitação. E o terceiro e último caso é quando for reincidente. Veja bem, reincidente não é a primeira vez, é mais de uma vez. E no período de 12 meses, nós já sabemos disso. Se for reincidente nessas infrações que eu vou mostrar aqui agora, também tem a CNH cassada. Bora ver quais são? Dirigir com CNH de categoria diferente. Uma vez só não dá cassação não. Mas pegou 2 vezes com categoria diferente, cassação da CNH. Olha o tamanho do problema, hein? Entregar ou permitir a direção à pessoa que não tem habilitação. Ou às vezes tem habilitação, mas está incapacitada, está embriagada, sei lá, alguma coisa incapacita ela a dirigir, deixou de dirigir. Uma criança muito pequena, um menor, é um incapaz.
Ele não pode dirigir. Não é nem só o fato de ele estar inabilitado. Uma vez que fizer isso aqui, não dá cassação, é só reincidência. Essas que nós estamos falando aqui agora, nesse quadrinho maior aqui, é só se houver a reincidência. Dirigir sob influência de álcool ou entorpecente, disputar corrida, promover competição esportiva sem autorização ou demonstrar ou exibir essa manobra. Quem promove dança, quem demonstra a manobra perigosa também dança. Todos esses estão dentro do quadrinho, dentro do reincidência. E aqui tem uma diferença da cassação para PPD. Nós falamos da PPD na tela anterior, aqui nós estamos falando da CNH. Na PPD, deixa eu explicar aqui primeiro. Ó. A reabilitação poderá ocorrer somente após 2 anos. Olha, tem que ficar um tempo aí de castigo, ó. Só 2 anos. Se tiver a CNH cassada, só depois de 2 anos você tem que procurar o Detran para tentar tirar outra habilitação. Por que eu estou trazendo um destaque aqui? Porque a cassação da provisória, a PPD, a outra que nós vimos na tela anterior, cassou, não precisa esperar tempo nenhum, não. Imediatamente pode pedir o Detran para dar baixa naquilo ali e já começar outra. Imediatamente. Agora, CNH, a definitiva, se ela for cassada, 2 anos no mínimo, tá? Pode ser mais. É pelo menos 2 anos de castigo, de molho, para depois, então, começar a tirar outra carteira de habilitação. E antes de eu falar aqui sobre curso de reciclagem, vamos dar uma pausa. Eu preciso tomar água, você também. A gente já volta falando sobre curso de reciclagem.